Ok, continue. Show. Aí, tá ótimo. Bom, pessoal, muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora ao nosso #Fails de Internacionalização Edição América Latina. Eu sou a Raquel Kibrit, sou founder da Stepping Stones Academy, e a Stepping Stones Academy é uma plataforma global de criação de Global Mindset. Então, aqui vocês sempre vão encontrar conteúdos relacionados à internacionalização, meetups gratuitos, cursos pagos, workshops, e a nossa comunidade que tem toda uma troca, uma interação com relação à internacionalização. Então, o nosso objetivo aqui é garantir que vocês tenham conhecimento para evitar muitos erros que se cometem no processo de expansão global. A gente também entende que o processo de expansão internacional, ele é de uma PJ, mas também tem uma PF por trás, né? Também tem pessoas por trás. Então, é super importante que vocês tenham o maior conhecimento possível para poder ter uma jornada mais tranquila fora do Brasil. E isso, com certeza, é muito recompensador, né? A gente tem aqui vários desafios, mas vale muito a pena internacionalizar a sua empresa. E eu acho que essa é a nossa missão aqui. Então, eu queria agradecer os nossos participantes hoje, os nossos convidados especiais, o Lisandro Vieira, da própria WTM, o Daniel da Cas, da RD Station, e o Evandro Barros, da Tech Mobile, que tiraram 60 minutos da agenda concorridíssima deles para estar conosco aqui hoje e contar esses fails. Para quem não sabe, acho que só vou deixar aqui um convite em aberto. A gente também tem uma série de cursos que a gente vai dar nas próximas 2 semanas sobre internacionalização, então aproveitem para se inscrever, para se capacitar sobre os cursos. A gente vai ter o Global Business for Entrepreneurs no dia 17, depois a gente tem um Deep Dive de Marketing Internacional no dia 19, só para quem quer aprender estratégias de fazer marketing fora do Brasil, o que considerar, quais são as ferramentas. A gente também tem uma sessão de aprofundamento, um deep dive sobre tributos internacionais, que também é super importante para você que precisa conhecer um pouco desse assunto espinhudo aí, mas que faz parte do dia a dia das empresas. E também a gente vai ter o de aspectos jurídicos da internacionalização, que não apareceu aqui, mas é no dia 24, tá bom? E daí, enfim, na sequência vocês vão receber essa informação, as vagas são limitadas, o conteúdo é em português, e a gente tem os especialistas que são fera nesse assunto para dividir com vocês um pouco desse conhecimento. Então, façam os cursos, se capacitem para vocês poderem ter o conhecimento que precisa na hora de fazer um processo de expansão internacional. Agora, sem mais delongas, eu vou chamar aqui os nossos queridos convidados para uma primeira rodada de 2 minutos de apresentação. Vamos saber quem vocês são, vamos nos apresentar para quem está aqui escutando vocês hoje. E daí a gente vai começar uma dinâmica de contar os fails, e daí, enfim, a gente vai explicar um pouquinho mais para frente como é que vai funcionar. Tudo bem? Vamos começar pelo Daniel, então? Daniel, fala aí. Quem você é, o que você faz? Obrigado, Raquel. Obrigado pelo convite aí. Acho que é a primeira vez que eu estou interagindo aqui com esse público, né? E meu nome é Daniel da Casa, eu sou hoje gerente de vendas da RD Station para mercados internacionais. Nosso foco é América Latina. A gente tem como principais países de expansão hoje Colômbia e México. Então acaba passando bastante conhecimento para esses 2 países. Tenho há 4 anos dentro da RD, já acompanhei o processo de internacionalização da RD desde o princípio, desde o momento inicial que a gente trabalhava de maneiras híbridas, com as pessoas trabalhando de maneiras híbridas, entendendo um pouquinho de como é que era o processo. Depois, quando a gente acabou verticalizando nossa operação internacional, né, e acompanhar todos os processos e as mudanças que a gente teve nessa verticalização, inclusive um dos fails vai estar um pouco relacionado a isso, né, de como é que foi essa parte de verticalização da unidade internacional, né? E eu quero compartilhar bastante com vocês assim uma visão bem operacional mesmo do dia a dia de quem está vivendo isso de estar trabalhando única e exclusivamente com a parte internacional da RD e de quem saiu de uma operação de uma empresa que é hoje líder consolidada no mercado brasileiro
e como que está sendo, como foram as dores e como estão sendo as dores, né, de ir para mercados que estão em desenvolvimento, mercados que não possuem lideranças consolidadas e que a gente é mais um, né? Então, tirar um pouco aquele glamour da RD que no Brasil hoje já é consolidado e já o mercado brasileiro consome muito RD, né? Para entrar em mercados que ninguém consome e que ninguém te conhece, né? Que a gente é mais um ali dentro do mercado. Então acho que vai ser bem legal poder compartilhar aí com vocês. Obrigado aí, obrigado pelo espaço e vamos fazer esse processo aí de 60 minutos muito produtivo junto. Legal, obrigada, bem-vindo. Vamos lá, Evandro, sua vez. Ótima tarde a todos vocês. Eu sou Evandro Barros, eu sou o fundador aqui da Tec Mobile. Nós vamos completar 9 anos de mercado, sou morador aqui de Santo André, com muito orgulho, sou um caipira do ABC, como a gente fala aqui. A empresa, embora sediada aqui no ABC Paulista, a gente atende outras empresas no Brasil inteiro. Rapidamente, para que vocês possam conhecer um pouco, nós oferecemos 4 serviços ao mercado, que é o aluguel de dispositivos móveis, a terceirização da gestão desses dispositivos e outros 2 softwares. Um focado no mercado de eventos, ele faz toda a gestão de inscrições online e o credenciamento digital para convidados em eventos, e uma outra plataforma chamada Telescope, que é um software para coleta digital de dados. Então, numa pesquisa, uma prova, enfim, você consegue substituir o papel e fazer tudo isso de maneira digital. Vai ser bem interessante participar desse evento, não é? Para que a gente também possa compartilhar um pouco da nossa experiência em abrir uma unidade na Colômbia. Nós fizemos isso em 2016 e nós acabamos de ser comprados lá. Nós fomos comprados em dezembro de 2020, trombei lá com algumas pessoas do RD, lá por Bogotá, com bastante gente, e eu acho que vai ser uma experiência bastante rica, né? Compartilhar todos esses desacertos com vocês. Obrigada, bem-vindo, Evandro. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Lisandro. Oi, Raquel, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Lúcia. Obrigado, Raquel e Lúcia, pelo convite. Obrigado, Evandro e Daniel. Uma honra dividir esse evento aqui com vocês. E obrigado às pessoas que estão nos prestigiando. A gente brincou nos bastidores aqui com a Raquel, né, Evandro, que se fossem histórias de sucesso na internacionalização, uns 15 ou 20 minutos bastavam. Mas como são as caneladas agora, a gente precisava de muito mais tempo para poder contar algumas. Então a gente selecionou algumas para compartilhar aqui com a galera. Feliz que vários amigos, colegas, parceiros, clientes estão nos prestigiando aqui. Bom, eu sou Lisandro Vieira, atual CEO do grupo WTM do Brasil e WTM já International. Nós começamos em 2018 o nosso processo de internacionalização. Começamos primeiro com uma visita ao Vale do Silício, fiquei um mês lá visitando o PayPal, uma série de fintechs, entender modelo de negócio, porque a gente cuidava até então de compliance da importação e exportação de serviços aqui no Brasil, mas era algo somente burocrático, e a gente percebeu que não estava agregando valor para as empresas. Porque a gente percebeu que o grande desafio, como o Evandro também comentava, né, Evandro, uma grande parte dos desafios estava na hora de pagar ou na hora de receber do cliente lá fora, e a gente entendeu que para agregar valor tinha que passar a processar os pagamentos do Brasil para fora e de fora para o Brasil. E aí começamos o nosso processo, abrimos primeiramente a primeira filial foi México, depois Peru, depois Estados Unidos e agora já Portugal, Suíça, estamos indo mundo afora aí, se Deus quiser. Só a pandemia tem travado um pouco esse processo, mas não vai impedir. Já estamos indo para o Uruguai, indo para outros destinos e no meio do caminho algumas caneladas aí que a gente vai ter o prazer de compartilhar com vocês para ver se a gente ajuda vocês a evitarem aí algumas das caneladas que a gente já deu, né? Obrigado pelo convite, estou muito feliz, Raquel, obrigadão mesmo. Imagina, viu? Super obrigada, assim, para mim, na verdade, né, eu trabalho com internacionalização já faz mais de 10 anos, e toda vez que eu tenho a oportunidade de interagir com profissionais que estão fazendo essa jornada, estão passando pela experiência, e mais do que isso, né, tem abertura e se sentem confortáveis de falar dos seus erros, isso para mim é uma maturidade muito grande, né, do processo e etc.
né, dessa abertura da gente conseguir discutir também o que deu errado, né? E a nossa ideia aqui, justamente, né, a gente vê vários eventos de internacionalização chapa branca, né, onde as empresas promovem tudo que deu certo, e a verdade é que realmente a gente tem aí algumas histórias muito delicadas para contar, mas que são importantes de reverberar para que elas não ocorram com outras empresas, né? E de fato a gente não precisa que todo mundo bata a cabeça exatamente nos mesmos pontos, né? Melhor que vocês cometam outros erros e não esses que a gente vai falar aqui. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho dessa dinâmica, tá? De como funciona o Fails. Na realidade, olha, eu já separei aqui o meu board. Eu vou dar nota de Fails, cada um aí pode pegar seu papel, sua caneta, se quiser só falar também fala. Mas a ideia é que a gente aqui, o Evandro, o Daniel e o Lisandro vão se revezar contando histórias de Fails. E assim que eles terminarem de contar, a gente vai dar uma nota. Aí, se for o Lisandro, o Evandro, o Daniel e eu vamos dar nota. E a gente também quer que vocês que estão assistindo coloquem aí no chat a nota que vocês acham do Fails. A gente vai fazer uma média visual aqui, mais ou menos, e vamos dar nota. E no final vai ter um ganhador desse processo todo, que obviamente a gente vai, assim, condecorar aqui, porque realmente é um processo de aprendizado que a gente está se propondo aqui hoje. Então, a gente só tem a super agradecer a vocês pela oportunidade de dividir isso com a gente. Troféu a maior canelada da internacionalização. Tipo isso. Troféu abacaxi. O troféu está estranho, porque é o pior troféu, né? O pior. Mas olha, não tem problema, porque no final do dia, todos vocês estão dando certo lá fora, mesmo com essa jornada. Então, isso para mim já é, assim, realizador. Vamos começar, então? Alguém tem preferência por começar? Senão, daí eu vou aqui na ordem do meu vídeo, pode ser? É o Lisandro que está o primeiro aqui. Vamos lá, Lisandro, primeiro Fails, manda bala. Bom, pode ser, rapidinho, né? É bom ser rapidinho para poder girar, né? Isso. Bom, aproveitando que tá a nossa colega Ana aí, que se identificou no começo, que é da Envolves, deixa eu falar um fail nosso, quando a gente foi abrir nosso filial do México, que foi, Ana, o nosso querido e famoso Foca aí da Envolves que me salvou, o Guilherme Coan, né, que é do membro lá do grupo da Cátia, Raquel, né, de internacionalização. A gente se preparou, né, para ir para o México, estudou o que deu para estudar daqui, contador, advogado, não, vamos para lá, passar 3 semanas, já reservado 3 semanas, que é difícil a gente reservar, 3 semanas, ficar em outro país com todo o negócio rodando aqui, né, e falamos com o contador, falamos com o advogado, etc. Só que aí, quando eu cheguei no México, eu conheci uma advogada aqui, brasileira, que mora lá, recomendada por amigos daqui e tal. E ela falou, olha só, Lisandro, só que é o seguinte, as taxas de registro de cartório, de notaria aqui, tem que pagar em espécie no cartório. E era algo tipo 16 mil pesos mexicanos, né? Algo como em torno de quase 5 mil reais hoje, né? Eu não tinha levado isso disponível, eu tinha feito uma conta dos gastos aqui, tinha resolvido levar um cartão, que era mais barato, que ia ser só o IOF, o spread era baixo, tal. Resumindo, eu não tinha dinheiro em espécie, em peso mexicano e nem em dólar para trocar. Eu tinha levado, sei lá, $1.000, o suficiente ali para os gastos locais e não gosto muito de levar espécie quando viajo. Só que o bendito do cartório só aceitava dinheiro espécie, burocracia de outro país. Quem sou eu indo do Brasil para reclamar de burocracia? Não tenho moral nenhuma para reclamar de burocracia. E aí, por sorte, o pessoal, os meninos lá da Envolve estavam indo para o México. Aí o meu financeiro aqui foi numa casa de câmbio de um shopping, comprou $1.800, quase $2.000 em papel, pegou o carro, foi até Floripa, levou pro Gui lá, pro Foca, num envelopinho, para ele chegar no Cidade do México lá, com o envelopinho com dinheiro, para eu poder ir vender esses dólares, pegar peso mexicano para poder chegar no cartório e pagar a tal da taxa para registrar e abrir a nossa querida hoje WTM México, que já está operando. Então, se não fosse o nosso querido Foca ter transportado, né, foi o trabalho de formiguinha, transporte de valores aí, eu não tinha conseguido pagar o registro da empresa no cartório, né?
Beleza? Então, só pode dizer que hoje a gente consegue fazer em 2 segundos, tá, Raquel? Mandar real para lá, já, graças a Deus, com criptomoeda e tal. Mas na época foi uma novela aí, mexicana, literalmente, fazer essa grana chegar lá. Ainda bem que não foi nada na cueca, né? Contrabando, né? Ainda bem que não Exato, foi exato. nada assim. Até $3.000 tá legal, tá? Tá show Ok. de bola, não tem problema com o Banco Central, nada. Ai, muito bem, hein? Que aventura. Muito boa história. Vamos lá, pessoal, dando nota para o Lisandro Feio. Olha, eu acho que ele está deixando melhor para o final, hein? Então, eu vou dar um 7 aqui. E vocês? Pessoal aí que está participando, pode botar no chat aí, que eu vou ver uma média visual aqui. Legal, 8, 8, 6, 7, 9, 6, 7, 8, 7. Legal, vamos deixar um 8 então. Um 8 para o Lisandro primeiro feio. Muito legal, hein, essa história, tá louco. Ainda bem que você conheceu alguém que estava indo, viu? Porque não é tão fácil assim. Alguém próximo assim que estava indo, realmente ajudou bem. Porque México não é Miami, né? Que tem alguém indo o tempo todo, né? Então, essa foi boa mesmo. Muito bem, vamos lá, Evandro. Você está de próximo aqui no meu vídeo. Bom, vamos lá. Meu primeiro fail, né, que eu posso compartilhar com vocês, foi bem no início dessa minha jornada, né, de abrir uma unidade lá na Colômbia. Nós conseguimos viabilizar isso inicialmente participando de uma missão, né, promovida pela Desenvolve São Paulo, Apex, enfim. E a gente tinha feito uma boa pesquisa sobre o país, definido que realmente esse era o destino, quais os clientes a gente ia atacar, e nós usamos essa missão para realmente fazer esse primeiro contato. Inicialmente eu acreditava que ia ser mais uma visita exploratória, conversar com essas empresas e sentir ali qual seria a demanda deles. Eu saí daqui de São Paulo com 15 visitas agendadas, né? 15 reuniões com possíveis clientes. 13 disseram, cara, abre aqui, se você tivesse hoje aberto, eu contrataria a sua empresa hoje. Eu, caramba, eu não achei que fosse a coisa tão... Que essas reuniões teriam tão bom resultado. Falei, cara, agora que eu comecei essa brincadeira, vamos ter que acelerar isso, né? Vai ter que ser mais rápido do que a gente imaginava. E aí, então, eu, cara, não sabia, né? Ainda não tinha tanto conhecimento assim no país. Convidei a consultora que me atendeu, né? Tinha uma consultoria de matchmaking e essa consultoria designou consultores para atender lá grupos de empresas e eu chamei lá no último dia da missão a consultora que nos atendeu lá para o café da manhã para ser minha sócia na Colômbia. Falei, cara, essa mulher, ela me ajudou muito, né? Porque ela abriu caminhos, me ajudou a conhecer a burocracia lá a papelada, né? De abrir, de constituir empresa, conseguir escritório, isso numa velocidade assim incrível. E em 1 mês e meio eu estava com a empresa montada, mas no decorrer do tempo, o que aconteceu? Ela não tinha um perfil empreendedor, né? Até nos bastidores a gente estava falando disso. É difícil você ser empreendedor, querer ser o último, saber que você tem que ser o último da fila, que você vai tomar porrada pra caramba. E tudo que a gente vendia, assim, né? Putz, a mulher adorava, ela tinha uma dificuldade, vou ser polido aqui, tinha uma dificuldade de controlar despesas, né? Se é que vocês me entendem. E isso me trouxe bastante dor de cabeça, ainda bem que eu sou careca, e aí acabou que ela ficou só 1 ano com a gente na operação, né? Depois ela realmente não aguentou a onda e pediu para sair. Então esse é o meu primeiro fail. Um risco enorme. Agora, só complementando, eu não tinha muita alternativa ali. Eu não tinha alternativa. Era ela ou ela, porque timing é importante, né? Então,
Eu fiz 15 reuniões, 13 falaram, cara, vamos, mas tem que ser agora. Eu ia, não, peraí, que eu vou voltar, que eu vou planejar, daqui 6 meses eu tô aqui. Cara, aí a bola passou, então foi um risco grande, né, de trazer uma pessoa para dentro, assim, claro, ela foi minha sócia só lá aqui no Brasil, não, foi um risco gigante, mas foi um risco necessário para que eu conseguisse ter velocidade rápido. Não me arrependo, mas foi, cara, olha, foi com muita emoção. É meio louco, né? Porque no final, como você está abrindo no exterior, você precisa de alguém que vai ficar com o nome registrado da empresa, que no banco só se aceita uma pessoa que tem CPF local, né? Que eles chamam de outro jeito, com o endereço residencial local, com o endereço, enfim. Tem uma série de questões legais que você só consegue resolver com alguém local, né? E no final, essa pessoa fica com acesso a tudo, né? Ela acaba sendo a managing partner da sua empresa, é uma vulnerabilidade mesmo, é uma vulnerabilidade bem crítica. E aí, pessoal, notas para o Evandro. Meu Deus. Fora que o Evandro acreditou nos clientes que falaram, pode vir, né? Os 13, assim, né? Pode vir que eu compro, né? É verdade. Eles foram bem convincentes, eu diria. E, Evandro, deu bom ou não deu boa? Deu bom, deu. Ó, a empresa foi aberta no dia 26 de agosto de 2016. No dia 13 de setembro, então 17 dias, cerca de 17 dias depois, num dos meus serviços, que era aluguel de tablets, eu aluguei todos os tablets que eu comprei lá. E o cara falou, eu quero mais o dobro do que eu estou contratando com você. Então, 17 dias depois eu fiz a venda de todo o meu estoque de aparelhos por prazo assim indeterminado. Então foi muito bom, valeu muito a pena. Caramba, hein, pessoal? Olha, 8, 9, 10, 8, 9, 10 aqui em Evandro, em super fails. E vocês, Lisandro e Daniel, vocês botaram aqui também? O que vocês acham? Que nota que é? 10, o Daniel botou 10. Eu posso só fazer um comentário rápido? Pode. Raquel, pode comentar? Pode. Porque assim, essa é uma dor e é uma canelada frequente. Depois, né, a gente foi descobrindo isso, porque assim, a maioria dos países exige ou 2 sócios, né, ou permite até que esses 2 sócios, ou 1 ou 2, não sejam domiciliados no país, sejam estrangeiros. Mas exigem que tu coloque no mínimo uma pessoa responsável legal domiciliada Exato. No país. No país. Então, eu deixei como um fail de reserva aqui, um que não é nosso, mas já que ele falou, uma outra empresa aqui do Brasil, cliente nossa, que colocou um funcionário como sócio, representante legal lá naquele determinado país, e depois precisou demitir porque ele não estava performando. E aí imagina a novela de ter que demitir um cara que é o sócio e o responsável legal da empresa lá no país dele, e nós aqui no Brasil. Então, deu uma novela aí também. Então, esse é um fail, uma canelada bem frequente que a galera pode planejar melhor, né? Exato. Isso dá um ruído danado. Isso aí, Evandro ganhou 9. Ganhou 9 aqui na média visual da galera. Parabéns. Vamos lá, Daniel, sua vez. Daniel, bom, eu acho que eu não vou ser tão... Não sei se eu vou conseguir superar o Evandro e o Lisandro nesse sentido. Na verdade, eu vou trazer um aprendizado, né? Acho que é um fail que a gente teve lá no início da nossa internacionalização, a RD Station, né? A gente, quando começou a expandir, a gente optou por fazer uma expansão muito parecida com o que a gente fez no Brasil lá no início da nossa operação, né? Que é desenvolver o mercado do zero. Só que quando a gente começou a fazer isso, a gente não teve um país foco, né? E a gente começou a atacar todos os países ao mesmo tempo. E é diferente quando tu opta por fazer um playbook que a gente chama reverso, né? Que é o desenvolve o mercado e cria uma demanda que tem benefícios futuros, né? Mas que também exige uma educação, exige muito aprendizado de mercado. E que daí, quando a gente não focou em países específicos lá no início, a gente não conseguia trazer aprendizados para dentro da nossa operação, entender o que era da internacionalização, o que era de país. Então, a gente demorou um tempo até definir, vamos para focar em Colômbia e México apenas, né? Porque a gente não vai para um país que existe uma demanda e a gente vai aproveitar essa demanda e simplesmente vamos operar nessa demanda. A gente vai desenvolver uma demanda, né? Então foi um fail nosso lá no início, que a gente demorou um tempo para poder ter esse aprendizado, né? E aprender que, de fato, se a minha estratégia ela requer uma especialização muito forte dentro do país,
eu não posso ter multi-países trabalhando dentro da minha operação, porque isso só vai complicar nos aprendizados. Eu não vou tirar nenhum insight. Eu vou tentar buscar informações, tentar conectar pontos e nada vai se conectar, né? Porque cada país vai ter uma peculiaridade, México vai ter uma, Colômbia vai ter outra, Argentina vai ter outra, Chile vai ter outra, e aí eu não consigo juntar nada, e eram os nossos primeiros países expandindo, né? Então acabava com que a gente não tirava nenhum insight, ficava naquele processo de tentar patinar e não sabia nada, daí tentava achar algumas justificativas para algo, mas não conseguia encontrar a raiz. Então acho que foi um fail nosso lá no início, né, e que até compartilhando aí com vocês, para quem está em processo inicial, se é um modelo em que exige educação, que existe construção de mercado, é muito importante fazer essa definição de quais são os países que a gente vai atuar para conseguir diferenciar o que é específico do país e o que é, de fato, uma dor de internacionalização da empresa, né? Para que tu possa adaptar teu processo, adaptar teu produto, enfim. Acho que foi um fail aí que eu acho que fez parte para a gente poder aprender que precisávamos focar e não tentar dominar o mundo numa primeira tacada, né? É isso aí, né? Muita gente acha que, enfim, expansão para América Latina, todo mundo fala espanhol, beleza, tipo, né, faz uma comunicação em espanhol, cria um funil, nananã, e aí vai, né? E no final, realmente você não tem resposta, porque cada mercado tem seu comportamento, né? Se fizer negócio na Argentina e na Colômbia, são culturas muito diferentes, apesar de falarem a mesma língua. O mindset do colombiano, pelo amor de Deus, tem nada a ver com o da Argentina. Já é difícil vender para o Brasil inteiro, né? A gente vende para sul, vende para norte, nordeste, centro, enfim, sudeste. Cada região é muito diferente. Imagina pensar que todos os países, só porque falam espanhol, são do mesmo, vamos colocar assim, do mesmo balaio, né? E não. Então, acho que para quem está nesse processo inicial, está definindo qual é o modelo de expansão internacional, é importante ter isso claro, né? Porque senão tu não vai conseguir escalar o teu modelo. E o comportamento digital também varia muito, né? No Brasil, a gente está muito mais avançado do que na América Latina com relação à penetração digital, né? Em qualquer segmento. Então, tem um processo de amadurecimento aí do mercado com relação à sua oferta, né? E para a RD ainda mais latente. Raquel, posso comentar esse também? Sim. Olha só, 2 mercados, por exemplo, só que o Daniel falou, Colômbia e México, já tem um único fator que muda muito ou a receita que a empresa vai receber aqui, ou o custo que o cliente vai pagar lá, que é o fato de que a Colômbia não tem acordo com o Brasil para evitar a dupla tributação e o México tem. E isso impacta na forma de tributação aqui, na forma de tributação lá, no preço que um vai pagar. E tem alguém na empresa vendendo. Normalmente é o vendedor, ou é um diretor, ou é um time de vendas inteiro. E aí eles vão ficar normalmente confusos, porque como é que para um mercado a política de preço é uma e para o outro é outra. Então, esse aprendizado que o Daniel comentou aí é um dos mais fundamentais e um dos estágios mais iniciais de uma empresa que vai internacionalizar. É se preocupar com quanto vai custar o meu software, o meu serviço para o meu cliente lá no país dele. E aí, às vezes, a gente dá essa canelada, é uma outra que a gente vê bastante aqui, de, eu quero receber $1.000 por mês pelo meu serviço, né? Só que para um vai custar 1.200, para outro vai custar 1.500. Então, eu vou ter comportamentos totalmente reação de mercado diferente. Então, esse é uma outra canelada bem frequente que a gente vê essa aí. Eu dou também nota 10 aí para o Daniel pelo exemplo aí, porque é importante ouvir isso, que empresas reais que estão já internacionalizadas, óbvio, assim como todos nós, né, Daniel? Somos todos seres feitos por seres humanos, né? Temos a mesma jornada de aprendizado aí. Isso aí, vamos lá, pessoal, notas. Tan, tan, tan. Para o Daniel. Opa, 10 mais 1, meu Deus. 10 mais 1, Daniel, pô. Caramba, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Mas daí teve um que foi 10 mais 1, aí faz na média lá, a conta 11. Nós. Fica 5,5 ali. Ai, vamos dar 9. A gente ainda está aqui no meio, ainda tem pelo menos mais uma rodada de prosa aqui. Vamos lá. Lisandro, talvez, parabéns, Daniel, realmente foco no mercado, essencial. Deixa eu falar de um caso real agora, que não foi um caso nosso, Raquel, mas que a gente participou, né? E é um caso bacana.
óbvio que preservando a empresa, mas assim, um erro que é comum, mas que infelizmente a maioria talvez não esteja preparada para evitar esse erro no começo da jornada, tá? Uma empresa de software, para o ramo de turismo, vamos dizer assim, ela desenvolveu um parceiro fora, e normalmente é como as empresas entram no mercado, né? Elas desenvolvem algum parceiro, alguém que conhece o mercado, ou alguém que já vende, já conhece aquele ramo, aquele segmento, e ela desenvolveu um contrato de remuneração, tanto fixo quanto variável, com aquele parceiro, tá? E o que essa empresa não sabia, Raquel, é que o Brasil prevê uma redução de imposto de renda na remessa dos valores para remunerar uma empresa parceira em outro mercado que está fazendo o agenciamento, venda, representação do teu serviço ou do teu software, né? E essa empresa, e a gente cruzou o caminho, não era nosso cliente, tá? Não estou fazendo venda de nada, cruzou o nosso caminho por acaso, era um advogado em comum, e o advogado comentou, me mostrou o contrato, e eu olhei e disse, nossa, mas peraí, os caras estão rasgando dinheiro, e era alguns milharzinhos de dólares mês ali né, de remuneração, e alguma simples alteração contratual e mais algumas burocracias, claro que tem sempre burocracia, porque a gente está no Brasil e ela é, por enquanto, pelo menos inevitável, mas com alguns ajustes ela conseguiu reduzir esse IR, que é no mínimo 15%, né, que normalmente é no mínimo 15%, pode chegar a 25%, reduziu esse imposto de renda para 0%. Então, com uma simples revisão de um contrato e, em claro, entendimento de uma determinada regra que as empresas ou não sabem, ou a informação não chega, ou elas não procuram, ou é difícil também ter gente aqui no Brasil, a gente não forma profissionais na escola, às vezes na universidade, escolas de negócios, a gente não está formando profissionais, por exemplo, para trabalhar com o Daniel lá na área de crescimento global, de expansão, né? Provavelmente, Daniel, muita gente ele tem que pegar com a base e ter que formar, né, Daniel? Aí vai um feio para o Brasil também, né, Raquel? A gente não está formando profissionais com um mindset global. É difícil o nosso contador aqui entender isso. Porque normalmente a gente pergunta para o contador, mas ele não sabe. E aí, se eu fui para o México, fui para o Peru, incrivelmente os contadores lá têm uma visão de negócio internacional maior que os nossos aqui, na média. Não estou criticando a nossa galera, né? Mas vai um feio aí para o Brasil também por não levar informação nem formação, não está formando gente aí para povoar as nossas empresas. Então, fica esse aprendizado ou esse feio de ter ficado muito tempo essa empresa pagando comissão, recolhendo um imposto de renda na fonte aqui que ela podia ter evitado desde o início, tivesse dado uma estudadinha mais a fundo nesse negócio. É isso aí, esse é um feio bem relevante, né? Você tem que conhecer os tributos. E isso que você falou do pessoal que não sabe mesmo fazer negócios internacionais, pelo amor de Deus. A gente trabalha aqui com um banco que a gente está de cabelo branco até dizer chega, porque o banco não tem ninguém que saiba minimamente lidar naturalmente com negócios internacionais. Raquel, posso complementar nesse sentido? Sim. Por favor. E como é difícil contratar gente para trabalhar com mercados internacionais. Acho que é muito complicado, porque por sermos um país do tamanho que é o Brasil, né, com a economia que temos, e o único que fala português, é muito difícil ter pessoas que minimamente falam espanhol, vamos colocar, né, e que conheçam as realidades locais, tenham vivências latinas, porque o brasileiro ele normalmente sai para a Europa, Estados Unidos, enfim, mas de conhecimento de mercados locais. Então, eu acho que esse é um feio que a gente tem na nossa formação de talentos muito grande, né? Que tu vê, quando a gente abre uma vaga, é muito difícil achar alguém que consiga. As pessoas falam português, falam inglês, mas o espanhol não existe. Não existe. No LinkedIn, o falar espanhol é muito difícil de encontrar. E quando fala que fala, ou é uma pessoa muito difícil de achar, ou é aquele cara que fala espanhol, mas que não sabe nem falar espanhol, somente tenta falar o espanhol, né? O Daniel, boa. Eu fui agora, eu tô ouvindo o canto da sereia da agência de promoção do Uruguai, que os caras estão tentando convencer a gente a levar uma operação nossa para lá, mas assim, a proposta deles é tentadora, né? E eles dizem, pelo menos, né, segundo a agência de promoção, tipo a Apex do Uruguai, eles dizem que lá, Daniel, todo jovem de 15 anos já teve pelo menos 3 anos de inglês e 2 anos de programação. Todos os jovens de 15 anos, cara. Então, é uma das ofertas que os caras
dizem que tem de diferencial no país, claro, estão querendo atrair investimentos para lá, mas e eles têm um programa um laptop per child, né? Um laptop por criança, desde acho que 6 anos de idade, um negócio assim absurdo, para formar talentos, né, cara? Multi-idioma, Aí eles falam, eles têm até o percentual de até alemão, que 2%, sei lá quantos por cento, fala até alemão. Então, cara, realmente, a gente tem que dar uma nota 10 de fail para o Brasil, né? Porque a gente não está formando, galera. Só deixa eu responder, posso, Raquel? O Vinícius perguntou que país é nesse caso. Nesse caso, Vinícius, era México, que ainda assim teria uma redução normal, tá, Vinícius, de 15% para 10%, pelo acordo do Brasil com o México, mas esse benefício se sobrepõe ao acordo do Brasil com o México e não sendo paraíso fiscal, tá, Vinícius? Ou seja, fora 60 países ali que são paraísos fiscais, para quaisquer outros países, mesmo sem acordo, essa redução a zero vale. Então, para a maioria absoluta dos países, se tu está pagando por um agente que está vendendo o teu serviço, tu tem o direito de não pagar imposto, porque assim, veja, é o cara que está promovendo o Brasil lá fora, né? É o cara que está gerando a tua venda, então o país não pode onerar, não é inteligente o país onerar o teu pagamento para o cara que está, vendendo o teu serviço ou o teu produto, também vale, né? Lá fora, beleza? Raquel, desculpa aí. Massa, vamos lá. Notas para o fail do Lisandro, pessoal. E aí? Fail tributário esse. Feio tributário. Aliás, né, só um parênteses aqui, tem muita gente que acha, o Brasil tem o Mercosul, então tranquilo vender serviço para a América Latina, só que o Mercosul é um pega-trouxa, né? Porque o serviço está fora do escopo. Então, assim, serviço, pessoal, fora do escopo do Mercosul. Então, não caiam nessa. Vocês têm que ir em outros acordos de bitributação bilaterais para verificar se serviços está no escopo desses acordos. E aí a gente trabalhar. A gente tem clientes nossos que internacionalizaram para o Canadá e fazem toda a gestão da América Latina via Canadá, porque o Canadá tem os acordos de bitributação em serviços que o Brasil não tem. Então, vejam esses stepping stones que se usa para contornar a nossa economia fechada ou os nossos acordos de bitributação somente com 34 países. É algo... E o Canadá tem acordo com o Brasil, inclusive, né? Exato. Então, assim, né, a gente se vira nos 30 no Brasil para fazer negócios internacionais. Pessoal, notas, please. Vocês já estão dando aqui, vamos ver como estamos. 10, 10, 10, 10. Olha, estamos subindo a régua. Evandro e Daniel, notas. Evandro, 10. 10. E o Daniel também, 10. É isso aí, galera. Muito bem. Ganhou 10, hein, Lisandro? Eu sabia. Sabia que você estava guardando os melhores para o final. Vamos lá, Evandro. Na verdade, eu apelei, não é fair play isso aí. Peço desculpas ao Evandro e ao Daniel. Tá tudo certo. Vamos lá, Evandro. Vamos lá, olha, o meu segundo fail, ele tem muito a ver com muitas coisas que a gente já comentou aqui, que é relacionado a pessoas, né? O Daniel falou sobre isso, o Lisandro também. Realmente o Brasil ele é muito fechado, nós brasileiros somos, né? Especialmente quando você fala de internacionalização, aí antes de eu contar o meu fail, né? As pessoas sempre falam, Europa, Estados Unidos, como se fosse a coisa mais fácil e natural do mundo. Mas a nossa região aqui da América Latina, ela tem muito consumidor, é um grande mercado que muito brasileiro simplesmente ignora, né? E até torce o nariz, né? Quando fala, que eu até estava aqui nos bastidores falando quando eu tinha uma operação, quando eu abri a operação lá na Colômbia, as pessoas faziam umas perguntas assim absurdas para mim. Mas enfim, né? Porque como o país é grande, um mercado grande, o cara fala, não, eu vendo aqui dentro já tá bom demais, enquanto esses outros países menores, você pega a Colômbia, o cara tá coladinho ali no Peru, são territórios menores, populações menores, naturalmente o cara já nasce com essa visão mais ampla, né, pensando ali fora das suas fronteiras, vamos dizer. Isso é positivo, o Brasil precisava realmente estimular isso, né? Por isso que a gente tem poucos acordos, é porque nós brasileiros somos fechados e não o contrário. Então, indo para o meu segundo fail, foi relacionado à questão de pessoas, né? Não bastasse o que eu fiz lá de selecionar mal,
Em busca ali de relacionamento, quando aquela primeira pessoa ela saiu, eu precisava de alguém na área comercial, e tinha uma pessoa que trabalhava num dos meus principais clientes, e ela estava fora da empresa. Eu falei, putz, vou trazer essa mulher para dentro de casa. Ela tem relacionamento, trabalha nesse segmento que era o segmento de pesquisa de mercado que eu atuava muito forte, e, putz, ela vai me ajudar para caramba, esse relacionamento que ela tem do mercado e manter esse cliente. E eu não fui contar, como eu já fazia aqui no Brasil desde 2014, contar com uma empresa especializada para contratar, né? Então, é muito importante isso. Você ter uma consultoria que vai entender, enquanto, né, você é pequeno, aí um RD Station, você começa a ter mais musculatura, você consegue ter um departamento de RH que vai cuidar de tudo isso. Enquanto a gente é pequenininho aqui, como é a Tech, é importante que você busque esse tipo de apoio, esse tipo de ajuda. E eu não fiz isso lá na Colômbia, como eu fazia no Brasil. Cara, putz, fiz outra bobagem. Trouxe uma pessoa que não tinha o relacionamento que eu imaginava que tivesse, não era uma pessoa boa de comercial, e eu ficava ali sofrendo, eu vendendo daqui, e aquela pessoa que estava lá realmente não performava, né? Então, aquelas contratações que a gente faz, às vezes, por uma indicação, e eu também apostei nisso pensando nessa questão de relacionamento, e foi um erro muito grande que eu cometi. Quando você vai pensar em relacionamento, até já fazendo um spoiler do que eu ia comentar no final, cara, existem outras maneiras de você buscar esse relacionamento no mercado onde você vai ir, isso é muito importante. Procura a embaixada do Brasil naquele país, né? Tem o setor lá, o SECOM, que a função do diplomata que está naquela área é promover os negócios das empresas brasileiras naquele país. Esses caras ajudam a te abrir muita porta. E também você buscar as associações, né, locais, especialmente daqueles segmentos que você atua. E aí você também consegue fazer bastante relacionamento. Então, o meu fail aí, resumindo, foi não buscar ajuda especializada para contratar o profissional, o perfil que eu necessitava naquele momento tão importante que era do início da operação, e não buscar os canais mais adequados para começar a construir relacionamento. É isso Raquel, aí. Oi, fala, Lisandro. tem um bichinho que não deixa eu ficar quieto, que posso comentar. É que o Evandro deu uma dica que talvez passe despercebida, gente. O Brasil atualmente conta com 120 setores de promoção comercial fora, tá? É bem verdade, Evandro, que os SECOMs ainda não estão preparados, como a gente gostaria, para ajudar a achar clientes, principalmente serviço e tecnologia, quando não é hardware, tá? Mas quando é algo físico, bens, tá? Eles têm até listas por LCM de potenciais compradores daquele mercado. Mas mesmo que não tenha, tá, Evandro? É um caminho. Cara, eu fui no México, eu fui no SECOM, sou do México. O cara já chamou para um evento com 300 brasileiros que moravam lá, já me botou num network, eu já conheci um diretor da Beira Rio Calçado que mora lá, já o pessoal da ThyssenKrupp que estava lá, e sabe? E aí, cara, quando vê, tu tá num baita network, que no mínimo que os caras vão fazer é te apresentar gente naquele país. Então, cara, baita dica esse aí, os caras são pagos por nós lá, são os nossos tributos que pagam esses servidores. Então, cara, vamos usar essa rede. O Raquel, se tu permitir, eu participei faz 1 ou 2 semanas de um evento com o Leonardo Enge, que comanda 120 SECOMs. Eu perguntei a ele sobre serviços, porque eles têm muito apoio para produtos, para bens, e eu pedi serviço de tecnologia, e ele me comentou que já tem uma área da SECOM focada em desenvolver produtos, serviços, apoio para serviço. Só que eu não peguei o contato dos caras, é até bom de pegar e distribuir para nós aqui, porque a maioria aqui eu acho que é serviço de tecnologia, né? De repente pode ser um bom canal aí. Complementando, se você me permite, já que é o que o Lisandro comentou, e o Lisandro também me permitindo isso, ainda que o SECOM, né, da embaixada, ele não tenha tanta habilidade para lidar com aquele serviço ou com aquilo que você faz, você consegue ajudar ele a te ajudar. Então, às vezes, você quer atingir um determinado cliente, um setor, você consegue. Cara, é o seguinte, ó, é meio que ensinar o cara, educar o cara. Olha,
o meu negócio é esse, eu preciso disso, aquele contato é super importante, eu estou com uma dificuldade, será que você consegue me ajudar? Então, geralmente, assim, a experiência aí minha é muito mais restrita do que o Lisandro e o Daniel, é focado aí na Colômbia, mas o pessoal da Embaixada da Colômbia sempre me ajudou muito, fiz muitos bons amigos lá, e eles foram, assim, fundamentais. Depois que eu entendi isso, né, e descobri essa possibilidade, esse caminho, realmente eles me abriram muitas portas lá na Colômbia. Então, realmente é uma dica assim super importante. Exatamente, né? A própria Elinar também está corroborando, né, com o que vocês estão falando, né? Excelente, precisamos estreitar com esse pessoal do Secons. Tenho notícias de que esse pessoal ajuda com prazer. Exatamente. Acho que, assim, a gente precisa ter em mente aí também, obviamente, também tenho relação com muitos Secons no mundo, o principal ponto é que eles são diplomatas. Então, quando você pega um SECOM que o diplomata tem uma veia de business ou tem um interesse pelo mercado, esse cara faz a diferença. Esse cara ou essa mulher fazem a diferença. Agora, quando é um diplomata que está num posto novo, ele ainda não tem muita experiência e etc., não fiquem decepcionados, porque esse também é um perfil do Itamaraty e nós, como empresários, temos que saber lidar com este perfil também. Né? E aí vem esse processo de educação que eles estão falando, né? A gente precisa, às vezes, educar o diplomata para que ele saiba como nos ajudar. E como governo, no final, eles sempre vão ter uma diretriz assim, eles precisam fazer a promoção comercial do Brasil. Mas, por outro lado, sempre fica aquele paradigma, mas eu não posso ter um viés comercial de ajudar especificamente uma empresa, e eles sempre ficam entre a cruz e a espada. Então, no final, esses eventos de promoção que eles fazem é a neutralidade da atividade que eles precisam para conseguir fazer essa promoção do Brasil. E é por isso que eles usam essas redes da forma com que eles podem, dentro do que é legal, do que é permitido, num papel de diplomata e em fazer negócios, né, junto a empresas brasileiras. Então, no final, as empresas brasileiras, elas não podem solicitar a um diplomata para que venda os produtos da empresa, porque isso é ilegal, eles não podem fazer isso por ninguém. Então, é importante que a gente não tenha essa expectativa de usar o SECOM como um business developer, porque ele não é isso. Você precisa ter o seu business developer para fazer esse trabalho para você no exterior e não depois ficar frustrado. Mas o SECOM não me ajudou. Mas veja, não é a função do SECOM vender o seu negócio, né? Então, acho que isso é importante esclarecer, né? Exato. Ele é um meio, né, que você pode usar para você chegar no seu objetivo, mas eles não vão fazer por você, não, né? Raquel, nesse evento que eu te comentei, tinha 2 só de iniciativa privada, eu e um cara da Holanda, empresário brasileiro lá, e o resto era Apex, CSEX, MRE e mais uma galera de governo. Todos concordaram que, sim, as ações de quase todos esses órgãos são muito mais voltadas para mercadorias, para bens, do que para serviço e tecnologia, exceção a Apex, que agora tem um PX para serviço. Só que eles também concordaram que se as empresas não demandarem, tipo a RD se vira sozinha e não precisa de ajuda do SECOM e nem pede nada, porque já sabe que de repente os caras não vão ter nada pronto. Mas se a gente não começar a pedir para os caras, me ajuda aí, me dá uns caminhos. Onde é que tu acha que eu posso achar público aqui a minha persona, né, Daniel? Já que a RD fala tanto de persona, cara, minha persona é essa aqui. Onde é que vocês acham que me dá uma pista, me ajudar? Onde é que eu posso achar? Tem alguma diretriz, sabe? Eles não vão ajudar e desenvolver nem vender o nosso produto, eles não podem ajudar a empresa privada. Mas se a gente não gerar essa demanda para todos esses órgãos de governo, cara, os caras não vão se preparar para atender a gente nunca. A gente vai ficar só falando de exportar soja, nada contra, mas só vamos exportar soja e tecnologia. O Brasil vai exportar 43 bi de soja esse ano. A Índia exportou 120 e poucos bi de tecnologia ano passado. E aí, cara, nós não vamos nunca desenvolver nós aqui para exportar software, tecnologia, vamos cobrar os caras, que aí os caras vão se virar para atender nós, né? Desculpa, Raquel, eu me empolgo. Não sou candidato a nada, tá, gente? Tem que provocar isso, né, Alessandro? Então, na realidade, assim, quando a gente olha o mapa de internacionalização das empresas brasileiras, tecnologia é o setor mais internacionalizado do país. Então, assim, a gente não pode deixar de ter isso em mente, que com relação ao número de empresas,
é o setor que mais abre no exterior e mais cria essas vinculações do ponto de vista da internacionalização. Então, faz todo sentido que eles olhem para a gente com mais cuidado. Gente, notas para o Evandro, porque temos mais 9 minutos. Eu quero ter certeza que a gente está aproveitando eles aqui. Vamos lá, notas para o Evandro, please. Lembrando do caso, né? Ele falou que ele trouxe alguém sem qualificação, né, para fazer o trabalho, etc. Ele tinha uma expectativa, né? E no final não ocorreu. Ele falou da importância da gente trazer ajuda qualificada. No final, sim, também não tenho medo de contratar consultorias para ajudar, escritórios de recrutamento para ajudar, porque essas pessoas sabem o que elas estão fazendo no exterior também. E a gente precisa ter certeza de que a gente tem profissionais qualificados executando para a gente no exterior. Né? E às vezes a indicação não salva. Então, às vezes é melhor você pagar um pouquinho mais, mas para ter certeza de quem está vindo trabalhar com você tem o skill correto, do que depois ficar patinando com alguém e você vai ficar com a impressão de que o país não tem mercado, ou que é outra coisa que deu errado, ao invés de qualificar exatamente que o seu erro foi na seleção do talento, né? Raquel, a Eliná deu 9, mas disse pro Evandro não contratar mais sozinho, Evandro. O pessoal tá achando que se apaixona muito fácil pela galera aí, Evandro, sabe? E acaba contratando. Bota um RH no meio aí pra galera filtrar pra ti no RH pra não se deixar levar aí pela... Depois a gente começou a fazer certinho como a gente já fazia aqui, aí a coisa entrou no trilho. Show. Isso aí, 9, 9, 10, 9, 9, 9, vai 9 então, hein, Evandro? Daniel, bora, último Fails, conta pra gente. Tá, eu vou tentar ser rápido aqui, até para, não sei se depois a gente vai ter espaço para o pessoal poder perguntar, mas acho que um fail que a gente cometeu e foi começar a inflar a estrutura pensando que a operação já estava madura o suficiente como a gente tem uma operação igual ao do Brasil. Eu acho que existem algumas cadeiras e algumas posições que são extremamente importantes e que também foram uns feios mais lá no passado, que é a parte de revenue e produto estarem híbridas entre internacional e Brasil, sendo que o Brasil é o nosso core business, eles nunca vão focar em internacionalização, como já trouxe o Lisandro, trouxe o Evandro. Diversos problemas que a gente tem é muito questões contábeis, questões financeiras, transacionais, e que se não tem alguém olhando específico para isso, a gente vai acabar cometendo feios atrás de feios, né? Então, existem funções que eu preciso ter meus especialistas, pessoas que vão estar trabalhando exclusivo com a minha operação internacional. Mas a gente chegou a um determinado momento que a gente inflou a operação, né? E a gente estava com uma operação extremamente inchada e que a gente entendeu que a gente poderia produzir o mesmo ou até muito mais com menos pessoas e infelizmente a gente teve que fazer algumas mudanças estratégicas, né, no número de pessoas atuando internacionalmente. Então acho que um fail é tentar replicar o que a gente chama, né, de estrutura operacional que dá no nosso core business, que já estava atendendo o Brasil, para a nossa operação de internacional, quando a gente estava alguns passos antes, em que a gente estava necessitava uma operação muito mais lean, uma operação muito mais startup, né? Muito em que acho que é muito nesse sentido de BizDev, de desenvolvimento de mercado, em que eu preciso perfis diferentes que tem no meu perfil da minha operação que já está rodando, né? Mas com uma estrutura muito mais eficiente. Então acho que foi um fail que a gente comentou, a gente executou, né? E acabou acontecendo que a gente inflou a estrutura e a gente entendeu que não fazia sentido porque não parava em pé os números, né? E pensando que era simplesmente fazer replicar o mesmo modelo que a gente tinha no Brasil, vamos replicar para a Colômbia e México, e quando na verdade não. Eu preciso entender qual é a necessidade da minha operação naquele momento e ter uma estrutura específica para aquela operação, e não simplesmente fazer o copy and paste ali para achar que isso vai fazer com que me leve para o mesmo patamar que eu tenho para a operação já consolidada. Então, acho que foi um fail aí, que são dois, né? Um deles é entender a estrutura e entender quais são as posições que eu preciso sim ou sim ter dentro de internacional, porque isso vai fazer com que o meu processo de internacionalização vai ser muito mais rápido e muito mais acertado, né? Em produto, por exemplo, quando a gente fala de software, eu preciso ter uma equipe olhando para o meu produto, olhando especificamente ali para a parte de internacionalização, de localização do meu produto, porque se eu colocar isso na mão da equipe que atua com o core, vai fazer com que isso sejam projetos paralelos e projetos que não tenham a mesma prioridade. E daí, quando eu vou tentar comercializar esse produto externamente, eu vou começar a ter barreiras de entrada para esses mercados e que daí vai ter
eu não vou conseguir escalar e entrar na velocidade que eu preciso. Então, acho que é saber exatamente o que é necessário, né? E não hesitar em ter o necessário, mas também, ao mesmo tempo, entender qual é a estrutura que é necessária para a operação basado, já ia falar em espanhol, pensando para o momento atual dos resultados e da operação que a gente tem. Excelente, Daniel. O Vinícius fez uma pergunta, ele quer saber onde que foi esse fail, se na Colômbia, no México ou nos dois. Hoje a gente não tem dividido a operação. Hoje a nossa operação é Colômbia e México como um todo, então a gente foi para os dois, Vinícius. A gente acaba atendendo Colômbia e México com a mesma equipe. Antes a gente atendia com equipes distintas, mas a gente acabou unificando, porque ainda a gente entende que o tamanho da operação não justifica essa separação, né? Mas como são dois países específicos, a gente tem pessoas trabalhando com eles e que daí acaba sendo um fail completo, né? Um fail das duas operações dos dois países num todo. Daniel, Mas então, desculpa, Lu, só para esclarecer assim com o Daniel, então vocês têm pessoas na Colômbia, pessoas no México, fazendo funções complementares entre si, pessoas no Brasil. É isso que você quer dizer, que elas são integradas, é isso? Isso. Então, e daí o fail que eu comentei é justamente a gente influi. Então, por exemplo, área comercial. No Brasil, a gente tem 4 operações comerciais. A gente replicou essas 4 operações nos dois países. Não fazia sentido. Eu não tinha mercado suficiente ainda desenvolvido para ter as 4 operações. Então, a gente simplificou, né? Porém, em contrapartida, eu preciso ter um financeiro específico, eu preciso ter uma equipe, inclusive a Esteta aqui com a gente, a Stephanie Bilink, ela é do nosso time financeiro e a gente trata exclusivamente com clientes internacionais. Então, por quê? Eu não posso colocar isso numa fila de Brasil em que tem um outro entendimento, que nem o Lisandro falou, tributações diferentes, modelos de cobranças diferentes, enfim. Então, existem coisas que eu preciso entender, que eu preciso especificar dentro da minha operação, coisas que eu não vou especificar, que eu vou trabalhar um pouco mais generalista dentro da operação, porque o momento ele não exige essa especificação, essa especialidade. Desculpa, Daniel, deixa eu só te perguntar assim, mas então assim, vocês entraram nos dois ao mesmo tempo, por isso que tu falaste que foi um problema, né? Que vocês não estudaram, vocês foram entrando, testando vários, aí vocês entraram nos dois ao mesmo tempo. Na verdade, antes a gente entrou em vários ao mesmo tempo, Lúcia. A gente estava na Argentina, Chile, Equador, Peru, vendendo para todo mundo. A mesma equipe vendia para todo mundo, a mesma operação vendia para todo mundo, Portugal, Espanha, enfim, a gente não tinha uma centralização de informação, né? E daí começou a aparecer, ser muitos resultados picados, não trazer insights, não consolidar nenhum mercado, e daí foi quando a gente afunilou para Colômbia e México e começou a atuar somente com Colômbia e México, né? Então, hoje a nossa operação está concentrada nesses dois países. Faço sim comercialização com outros países, mas não é o nosso foco, não está dentro da nossa estrutura internacional. Inclusive, quem faz esse atendimento são pessoas híbridas, né? Porque não vou deixar de aproveitar uma demanda, mas também não vai ser meu foco de expansão internacional. Muito legal. Pessoal, nota para o Daniel, por favor. Esse é um fail assim, de eficiência, de ineficiência, assim, super importante fazer esse mapeamento de processos, entender onde vale a pena pagar o profissional fora do Brasil, onde vale a pena manter o profissional no Brasil atuando com mercados internacionais. É um exercício que precisa super ser feito. Daniel está ganhando 10 em todas. Não, eu ia comentar, pela maturidade do caso, do case que o Daniel está falando, pela relevância que isso tem para outras empresas, né, que quiserem se inspirar, 10 mais 1, como disse o colega lá antes, né? Esse aí merece um 10 com estrelinha. Muito bom, Daniel. Obrigado por compartilhar com a gente. É isso aí. Pessoal, são 3 horas da tarde, a gente vai fazer aqui os ganhadores. Então, o Lisandro tirou 8 no primeiro e 10 no segundo, ficou 18, 9 de média. O Evandro tirou 9 em um, 9 em outro, também ficou com 18, 9 de média. E o Daniel ficou com 9 em um, 10 em outro, 19, por 1 ponto. O Daniel ficou com 9,5 de média. Então, o Daniel é o ganhador do nosso... Troféu Canela de Ouro, Daniel. É um abacaxi aqui.
Muito legal, muito legal. Não, mas obrigado, pessoal. Obrigado pela dinâmica. Acho que foi muito legal poder compartilhar aí com vocês. A gente tem, que nem o Lisandro comentou, a gente tem maturidades diferentes, né, de operações internacionais e isso trazem aprendizados diferentes, né? E é bom ter esse momento para compartilhar, porque eu acho que se der tudo certo aí, todas essas caneladas todo mundo vai poder viver, vai poder vivenciar, evitar algumas e comentar e começar a trazer muito mais, fazer com que a operação internacional seja um pilar muito forte de crescimento das nossas empresas. Muito legal, pessoal. Últimas palavras, por favor, de todos que quiserem comentar alguma coisa. A gente tem uma pergunta que ficou sem responder, mas eu acho que do Alexandre, se algum dos palestrantes quiser responder pelo chat. Se quiser, eu respondo. Fala. Se quiser, eu respondo 30 segundos, tá? Primeiro, essa pergunta precisaria de um tempo maior, Alexandre, para responder, com mais calma, assim, muito por alto, tá? Colômbia não tem acordo com o Brasil, então talvez fizesse mais sentido do ponto de vista de tributação local, como fez o nosso querido colega Evandro, que estava aqui com a gente, né? México e Peru foram os outros, se não me engano, que tu perguntaste, né? México e Peru têm acordo com o Brasil. Assim, ó, cara, questão de taxas, tarifas, cara, já existe Ripple, como rede de pagamento, substituição ao SWIFT, já existe cripto, já existe outros meios de pagamento, já tem fintech, tem várias formas de tu eliminar ou deixar mais inteligível a questão do custo do transporte do dinheiro. Tu pode ter conta fora, tu pode deixar dinheiro, enfim, tem uma série de formas de tu fazer e reduzir esse custo, mas faz menos sentido num primeiro momento tu abrir uma entidade no México e no Peru do que na Colômbia, por conta de que tu tem como reduzir esse custo tributário de dinheiro para lá e para cá. Desculpa, Raquel, só para não deixar ele sem resposta, mas fico à disposição aí, Alexandre, para trocar uma ideia depois aí, no particular. Muito legal. Pessoal, vamos tirar uma última foto para a gente registrar aqui o nosso meetup. Quem puder ligar a câmera para estar com a gente, fazer um último X para as redes sociais. Eu autorizo a Stepping Stones a publicar a minha foto nas redes sociais e dar todos os shares àqueles que queiram desse nosso momento juntos. Quem não quiser, não abre a câmera, né? Quem não quiser, que não abra a câmera. Começa por aí, né? Mas vamos lá, pessoal. Vou contar até 3 aqui para a gente passar o X. Por favor, abram as câmeras quem puder aparecer, para a gente finalizar. Respeitar ao máximo o horário. Oi, Ricardo, bom ver você. A Helena também está aqui com a gente. Muito legal ver todo mundo que veio aqui prestigiar. Super obrigada pelo tempo de vocês aqui com a gente hoje. E lembrando que a gente tem o Global Business for Entrepreneurs para justamente ajudar vocês a se capacitarem a abrir empresa no exterior e os Deep Dives nas próximas 2 semanas. Por favor, se inscrevam. Quem quiser cupom de desconto, é só falar com a gente nas redes sociais, etc. Mas estejam conosco e se capacitem nesse momento tão importante desse processo. Todo mundo preparado para o X? 1, 2 e... X! Muito bem. Super obrigada pelo tempo de vocês. Um abraço e eu te vejo no mundo. Obrigada, Lisandro, Evandro, Daniel, super obrigada por estar com a gente. Bom trabalho para todo mundo. Foi um prazer, até a próxima. Tchau, pessoal, valeu. Muito obrigado pela oportunidade, Lisandro. Valeu, Evandro. Valeu, pessoal. Falou, Daniel. Obrigada, pessoal. Negócios a todos nós aí. Valeu, amém. Sim, seja. Pessoal. Abraço. Pessoal, desculpa. Eu cheguei tarde. Eu gostaria muito de ter acesso à gravação ou contato com o Lisandro. Como que eu faço isso? Tá bem tranquilo, Alexandre. A gente vai disponibilizar. A gente vai fazer o upload desse webinar no YouTube, então você vai poder ver ele depois. E o Lisandro também, a gente pode te passar o contato dele sem problemas, tá? Depois só manda o seu e-mail aqui, e daí a Lúcia te manda o e-mail do Lisandro, pode ser? Ótimo, estou mandando o contato já. Olha, que pena que eu perdi, eu estou exatamente nesse momento nossa, está uma loucura aqui na Sensidia, a gente está, nossa, e a gente já está com a operação fora. Eu só preciso agora decidir onde que a gente vai abrir a empresa. Mercado a gente já tem. Muito legal.
Então, eu gostaria muito eu passei meu e-mail aqui, eu só não escrevi